Hoje, dia 6 de junho de 2025, celebramos a 7ª semana da Páscoa. Por vezes, Deus se serve da insegurança dos adversários do reino para realizar seus planos de salvação. Confiemos, pois cada vez mais, na iluminação do Espírito Santo, renovemos o nosso compromisso de amor a Jesus. Preside esta celebração eucarística, Bispo Dom Otacílio Luziano da Silva, Bispo Emérito de Catanduva. Iniciemos a nossa celebração cantando. Vem, vem louvar, encher este lugar de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem, vem louvar, encher este lugar de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, sejam bem-vindos a essa celebração. Cumprimento a todos que nos acompanham em seus lares, em suas casas ou outros lugares pela Rede Vida de televisão. Coloco também nessa missa a intenção de todos da Diocese de Catanduva, Diocese de Assis, cidade de Palmital, onde eu estou residindo, meus familiares falecidos e aqueles que estão enfermos, coloco nas mãos do Senhor. E todas as intenções apresentadas para a missa de hoje, colocamos no altar de Deus para que Ele possa atendê-las. Peçamos perdão a Deus no início dessa Eucaristia, dessa celebração eucarística. Peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que prometestes o paraíso ao ladrão arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela glorificação do vosso Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, nos abristes as portas da eternidade. Concedei, nós os pedimos, que a participação em tão grande dom aumente o nosso fervor e faça crescer a nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos
não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do imperador Augusto. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quando dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo Paráclito haverá de lembrar-vos de tudo que tenho falado. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui no Santuário da Vida, e aqueles que nos acompanham pela Rede Vida de televisão, estamos terminando o tempo pascal. Próximo domingo, celebraremos Pentecostes e se encerra o tempo pascal. Mais ou menos 40 dias que Jesus, depois de ressuscitado, vai aparecendo aos seus discípulos e apóstolos, dando as instruções do que eles deviam fazer, mas antes dando garantia que ele tinha ressuscitado. E essa foi e é a mensagem central dos seguidores de Cristo. Jesus ressuscitou. A vida venceu a morte. A última palavra não é da morte, é da vida. Então nós estamos encerrando esse tempo pascal, tempo do grande anúncio da ressurreição e da vida plena. No Evangelho de hoje, Jesus se encontra com os discípulos e faz uma pergunta a Pedro, por 3 vezes, se ele o amava. Porém, a primeira vez, Jesus dá uma ênfase diferente. Tu me amas mais do que estes? Por que Jesus faz essa pergunta? Talvez por muitos motivos. Será que seria para dar certeza a Pedro que ele estava perdoado? Porque antes da morte de Jesus, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E Jesus pergunta por 3 vezes se ele o amava. Pode ser. Mas Jesus quer confirmar também uma outra coisa. Aquele que o ama de verdade anuncia a sua mensagem. Aliás, vive a mensagem primeiro, para depois anunciar. Não basta anunciar. Tem que viver primeiro.
E somente quem está cheio do amor de Deus, somente quem tem certeza que Deus o ama, aquele que experimenta o amor de Deus, é que consegue trabalhar pelo reino de Deus. Jesus também está perguntando para você essa noite: você me ama? Sim? Então trabalhe pelo reino de Deus, dentro daquilo que você pode fazer, dentro da sua vocação, do seu chamado. Deus fez um chamado a todos nós. O que fazer é diferente, a vocação é diferente, mas todos nós temos que trabalhar pelo reino e pela igreja. Temos que defender a igreja de Jesus Cristo. Temos que defendê-la, que todos os dias ela é atacada e sempre foi, não é de agora, desde o início. É só ler a palavra de Deus, os evangelhos, as cartas, os escritos dos apóstolos, também todos os escritos que eles deixaram para nós. Constantemente a igreja de Jesus Cristo atacada. E você quer conhecer bem a história da igreja primitiva, principalmente? Leia tudo, mas também, principalmente, Atos dos Apóstolos. Ali tem o cerne da história da igreja primitiva, da igreja que se iniciava, com seus valores, seus problemas, suas dificuldades. E aí então Jesus dá essa missão, mas só pode trabalhar pelo reino de Deus, só pode cuidar do rebanho de Jesus Cristo, cuidar da igreja, quem tem esse amor na sua vida. Senão ele vai fazer coisas boas na igreja, mas não vai ser eficiente. E às vezes faz muitas coisas boas e outras ruins e acaba atrapalhando a igreja. Quantas pessoas fizeram belos trabalhos na igreja, depois fizeram coisas que mancharam a igreja, mancharam o nome dos cristãos da igreja. Por isso que nós precisamos ter o amor de Jesus Cristo, senão a gente não consegue. Fazer somente coisas boas na igreja não basta. Nós temos que sentir o amor de Deus, transmitir esse amor de Deus para as pessoas, dar testemunho desse amor de Deus. Porém, no final do Evangelho, Jesus fala algo que às vezes nos choca também, quando Jesus fala isso para nós. Às vezes está falando também para nós, né? Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde queria. Cingir para o judeu é amarrar algo na cintura, para a túnica ficar certa para poder caminhar, porque os judeus usavam túnicas, tá? Então, para ele caminhar, para ele ficar em pé, para ele trabalhar, para ele fazer outras coisas, ele tinha que cingir aqui, amarrar aqui na cintura algo para ele poder andar, né, para fazer muitas coisas. Então, quando era jovem, tu cingias ou se vestia, vamos trazer para o nosso tempo, ia para onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro vai te vestir, vai te cingir e te levará para onde não queres ir. E aí o Evangelho explica porque Jesus falou isso, né? Jesus diz, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Mas Pedro, anunciando o reino de Deus, Deus não deveria protegê-lo? Deus protege, mas Deus respeita a liberdade do ser humano. E aqui no mundo Jesus foi muito claro, o mal e o bem estão juntos, não podem ser separados. Só na eternidade o bem vai ser separado do mal e o mal do bem. Por isso quem trabalha pelo bem pode sofrer as consequências do mal que outros vão fazer. E aí então, o que é que os apóstolos fizeram depois que receberam o Espírito Santo? Enfrentaram isso de pé, não deixaram ser vencidos pelo mal. Muitos foram assassinados, e até hoje muitos são assassinados, perseguidos, expulsos de países. Acabamos de ver há pouco tempo, né?
Nicarágua, por exemplo, expulsando cristãos, perseguidos, em outros lugares, inclusive no Brasil, em todos os países, tá? Quando falamos do reino de Deus, quando anunciamos a verdade, às vezes somos perseguidos para Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja e os apóstolos, possamos experimentar o amor de Deus, para que também nos momentos difíceis da nossa vida, não desistamos de anunciar o reino de Deus, anunciar a igreja, defender a fé em pé, né? De rir cingidos, prontos para evangelizar, para caminhar e para anunciar o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deixa aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, olhai compassivo as oferendas do vosso povo, e para que elas vos sejam agradáveis, a vinda do Espírito Santo purifique as nossas consciências por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, e entregando-se a vós para a nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santa e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Os falecidos cujos nomes estão na intenção da missa de hoje, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que cada voz acorde para cantar e venha a esta mesa para celebrar esta nova veia de paz e amor e vida. Que cada coração que se aproximar seja um coração que deseja amar e que reparta o pão que revigora a fé. E o pão da vida se dá e o vinho santo fará. Se faz redimido de todo o mal vivido, e o pão da vida se dá e o vinho santo fará, e o mundo todo se faz mais unido, o amor será sentido. Que cada voz encontre nessa canção um convite aberto à comunhão, e que do pão da vida brote a esperança, e
que a esperança e a união tragam a promessa do Cristo, e então nos reuniremos na casa do Pai, na casa do Pai, e o pão da vida se dá, e o vinho santo fará, e o mundo todo se faz redimido de todo o mal vivido, e o pão da vida se dá, e o vinho santo fará, e o mundo todo se faz mais unido, o amor será sentido. O pão da vida se dá e o vinho santo fará, e o mundo todo se faz redimido de todo o mal vivido, e o pão da vida se dá e o vinho santo fará, e o mundo todo se faz mais unido, o amor será sentido. Estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, para me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração, te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, e esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui, pelos que não creem eu estou aqui. Oremos. Ó Deus, que nos purificais e alimentais com os vossos mistérios, concedei, nós vos pedimos, que a força desta refeição nos conduza à vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui no Santuário da Vida e todas as pessoas que nos acompanharam pela Rede Vida de televisão. Também lembro que hoje, às 10 horas da noite, eu estarei no programa Frente a Frente, participando desse programa, onde irei tratar do assunto parapsicologia. Quer saber um pouquinho? É lógico, um programa, não dá para saber muita coisa, mas um pouquinho dá.
nos acompanhe às 10 horas da noite, aqui pela Rede Vida Televisão, onde eu irei tratar então desse assunto bastante importante, muito polêmico, mas que eu gosto muito e acho que nos ajuda muito em nossa caminhada de seres humanos e de cristãos e de católicos, que é sobre a parapsicologia. Conto com o acompanhamento de vocês nesse programa. Bom, agradeço à Rede Vida pelo convite, pela acolhida. Fui muito bem acolhido hoje, fazia tempo que não vinha para cá, né? Então, agradeço muito à Rede Vida de televisão, seus funcionários, diretores, me acolheram muito bem, estou me sentindo muito bem aqui hoje. Muito obrigado, Rede Vida Televisão, pelo convite feito a mim para presidir a Eucaristia hoje e para participar do programa às 10 horas da noite. A pedir a bênção de Deus, com a bênção do Senhor, nós encerramos esta celebração. Se preparem bem para Pentecostes, próximo domingo, participe na sua paróquia, viva esse momento muito importante, de suma importância para nós cristãos católicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, venha sobre todos vós, suas casas e famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um abraço, uma boa noite a todos vocês. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia.